Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso, verão o nosso comentário a respeito de uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível fácil de resolução. Embora isso não seja uma atribuição das mais coerentes depois da primeira leitura. O ideal depois da primeira leitura é se atribuir um nível médio ou até difícil de resolução, o que vai convidar o candidato a, mais tarde, fazer uma leitura mais atenta do texto. E é justamente essa leitura mais atenta que vai permitir ao candidato sacar o gabarito o quanto antes e o melhor com segurança. Com isso, o candidato vai acertar a questão e vai sobrar mais tempo para se resolver questões mais difíceis. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível fácil de resolução. Embora o ideal seja não se atribuir esse nível fácil depois da primeira leitura. Se o candidato atribuir um nível médio ou até difícil, isso vai convidar a uma leitura mais cuidadosa e atenta quando chegar o momento de se resolver mesmo a questão. E com isso, o candidato vai ter facilidade em sacar o gabarito. Sacando o gabarito corretamente e o quanto antes, a grande vantagem vai ser que esse candidato vai ter mais tempo para resolver o resto da prova, que inclui a redação. Então vamos entender. Segue um quadro. Enem 2023. São tantas as formas de matar um preto que para alguns sua morte é justificada. Devia estar fazendo a coisa errada. Se não era bandido, um dia ia ser. Por ser preto, sua morte é defendida. O preto sempre merece morrer. A estrofe acima é do poeta e educador social Batcum proletário, que atua na periferia de Fortaleza, no Ceará, preparando jovens, em quase sua totalidade negros, para enfrentar as dificuldades impostas pelo racismo estrutural no país. É a partir da arte que Batcum consegue envolver a juventude em um projeto de fortalecimento dessa população ao promover batalhas de rimas, slams e saraus, com temáticas que discutem os problemas sociais. Não por acaso, o tema mais explorado em rimas, versos e prosas é a violência. De acordo com o mais recente Atlas da Violência, em 2019, os negros representavam 77% das vítimas de homicídios, quase 30 assassinatos por 100 mil habitantes, a maioria deles jovens. O Atlas revela ainda que um negro tem quase 2,7 vezes mais chance de ser morto do que um branco, o que justifica o movimento de resistência crescente no Brasil. O uso da citação e de dados estatísticos nesse texto tem o objetivo de a. Ressaltar a importância da poesia para denunciar a morte de negros que cresce a cada dia. B. Destacar o crescimento exponencial da temática do preconceito da produção literária no Brasil. C. Demonstrar o incremento no quantitativo de expressões artísticas na discussão de problemas sociais. D. Evidenciar argumentos que reforçam a ideia de que os negros são vítimas em potencial da violência. E.
salientar o aumento da participação de jovens nos movimentos de resistência na área da cultura. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra D. A pergunta do enunciado é: qual o objetivo do uso de citação e de dados estatísticos nesse texto? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Chega nessa questão, lê o texto. Aí ele pode perceber que o sentido do texto é relatar o trabalho de um educador social no Ceará voltado para encorajar a população juvenil local, em especial o segmento negro, para enfrentar os problemas sociais. Bem, fica claro que o sentido do texto é mais ou menos esse depois da primeira leitura. Então, no fim das contas, a alternativa D já está com aquele cheirinho gostoso de gabarito, porque essa alternativa já parece ser a única que responde corretamente a pergunta do enunciado. Só que em algumas questões de vestibular ou concurso, a alternativa que tem esse cheirinho de gabarito é muitas vezes uma armadilha para o concursando. Já vimos exemplos disso em algumas aulas em que nós comentamos questões de concurso. Vamos, por enquanto, marcar uma pequena seta ao lado da alternativa que nós julgamos ser o gabarito. Quanto às outras alternativas, nós conseguimos já, pelo menos, perceber que quando chegar o momento de se resolver mesmo a questão, a tendência vai ser sacarmos o erro de cada uma dessas alternativas. O método que nós já propomos sugere que quando o candidato não consegue eliminar nenhuma das alternativas, atribua um nível difícil de resolução para a questão. Mas eu diria que, no caso de uma questão como essa, também é aceitável se atribuir um nível médio, porque já dá para perceber que a leitura cuidadosa vai facilitar que a gente perceba o erro de cada alternativa. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. A pergunta do enunciado se refere ao uso da citação e dos dados estatísticos que aparecem no texto. Então, essa citação já parece ter um certo sentido irônico, já que essa citação parece condenar a ideia de se matar ou considerar alguém bandido simplesmente por se tratar de um negro. E se depois da primeira leitura o sentido irônico é apenas aparente, quando nós chegamos no resto do texto, esse sentido irônico deixa de ser aparente para ser claro. Afinal de contas, o autor dessa citação é um educador social que atua na periferia de Fortaleza, no Ceará, e que usa essa estrofe para envolver jovens, quase todos negros, com a mensagem da estrofe. Uma mensagem relativa ao absurdo da realidade que discrimina os negros, entre outras, defendendo suas mortes. Então essa estrofe é usada pelo autor da estrofe para encorajar jovens, em sua maioria negros, no sentido de combater essa realidade absurda. A pergunta do enunciado é relativa tanto ao sentido da citação ou da estrofe que abre o texto, quanto dos dados estatísticos apresentados. Reparem que o que une tanto as ideias da estrofe quanto os dados estatísticos é exatamente a comprovação do quanto a violência contra os negros ocorre de forma potencial no Brasil. Ou seja, são argumentos que reforçam essa ideia, como diz a alternativa D, que vem a ser, por isso, o gabarito da questão. Quanto às alternativas incorretas, as alternativas A, B e E cometem o erro da extrapolação,
que é a geração de ideias que estão ausentes no texto, enquanto que a alternativa C comete o erro oposto, que é o erro da redução, que consiste na limitação da resposta à pergunta do enunciado a um único aspecto, quando na verdade a resposta precisa ser mais abrangente. Vamos agora comentar o erro da alternativa C. Lembro que o que está destacado em vermelho é a citação e os dados estatísticos referidos pela pergunta do enunciado. Reparem que a intenção desses dois fragmentos não é apenas demonstrar um incremento na produção artística que discute problemas sociais. A intenção é muito mais do que isso. A citação é um exemplo de uma produção artística que aborda problemas sociais. Até aí tudo bem, mas os dados estatísticos não se referem de modo algum a um incentivo no quantitativo das produções artísticas. Agora vamos comentar a alternativa A. Para comentar erros de extrapolação, nós nem precisamos destacar nada. Quem quiser pode dar uma pausa para conferir que o texto não ressalta em qualquer momento a importância da referida poesia para denunciar a morte dos negros. O máximo que nós podemos dizer é que o texto se refere ao uso dessa estrofe para fins educacionais. Sobre a alternativa B, o texto não fala sobre o crescimento da temática do preconceito. O máximo que o texto fala é sobre um maior número da temática da violência. Ou seja, mesmo assim, um maior número não significa necessariamente um crescimento exponencial, como diz essa alternativa, que portanto está incorreta. Sobre a alternativa E, o texto não menciona um aumento da participação de jovens em movimentos de resistência. O máximo que nós podemos dizer é que o texto menciona um momento em que essa participação ocorre, não um aumento dessa participação. Assim sendo, a alternativa D é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Como nós podemos notar, embora seja complicado de se atribuir um nível fácil de resolução depois da primeira leitura, quando chega o momento de se resolver mesmo a questão, aos poucos podemos sacar o gabarito quanto antes. Como também podemos perceber o erro de cada alternativa incorreta. E aí o candidato vai poder sacar o gabarito correto o quanto antes, de modo que restará mais tempo para se resolver o resto da prova, que inclui a redação. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a fanpage do Facebook para pedirem, para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito.
Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.